hoje por acabar abordando um pouco mais o paciente crítico, principalmente olhando aqui para os residentes por essa vivência, né? Chegar em R1 na enfermaria, algo bem simples, então para a gente pensar um pouquinho nesse paciente crítico. Então os tópicos que eu vou abordar hoje é a incidência e prevalência da disfagia, os preditores clínicos de disfagia, sempre pensando em um paciente crítico, avaliação clínica instrumental beira-leito, controle de secreções, auxiliar um pouco numa discussão um pouco mais aprofundada das manobras, né? Porque muitas vezes na rotina do otorrino, mesmo atendendo o paciente, fazendo o exame de videoendoscopia, são escolhidas algumas manobras, então só para a gente entender um pouquinho mais aprofundado, porque essas manobras vão auxiliar bastante na reabilitação, para a gente discutir um pouquinho, e o que a gente tem na literatura como preditor de reabilitação. Então, falando principalmente aí olhando para o paciente internado, 40% dos pacientes internados apresentam disfagia, e aí isso é agravado principalmente, né, quando tem alguma doença neurológica, e desses pacientes internados, de 12 a 13% vão ter morte hospitalar em consequência da disfagia. A gente precisa juntos aí pensar um pouco mais na identificação de risco para a gente prevenir. Além disso, das complicações do paciente internado por conta da disfagia, né, desnutrição, a gente vai ter os custos hospitalares. Vários de vocês aqui também vão para a iniciativa privada, né, vão sair daqui, vão para os hospitais particulares, então a gente precisa da ação dos otorrinos também dentro dos hospitais para a gente prevenir e de reduzir custos hospitalares. Então, um estudo recente aqui de 2018, ele fez uma revisão de literatura comparando Estados Unidos, comparando não, né, levantando aí o custo hospitalar dos Estados Unidos e da Europa, e o tempo de internação difere. Então na Europa é em torno de 8,8 dias e nos Estados Unidos 3,4 dias. Então também tem uma diferença, né, até cultural e não só da condição clínica, e isso aumenta o custo hospitalar em 42%, ou seja, a gente precisa cuidar desses pacientes antes. Então olhando aqui, essa é uma revisão sistemática também realizada, esse é um subgrupo dos 3 artigos que eles analisaram, e aqui olhando só os pacientes pós-AVC. Então, comparando com disfagia e sem disfagia, o tempo de internação é maior, né? Sempre aumenta quando o paciente tem disfagia. E aí nós precisamos identificar o quanto antes e fazer alguma ação quanto antes para diminuir esse tempo de internação. Esse aqui é o estudo todo, né? Comparando os artigos, e a gente tem aqui uma incidência maior, que é índice maior de internação nos pacientes com disfagia. O que é preditor clínico para o paciente crítico para a disfagia? Então a gente tem aqui no consenso de nutrição e disfagia, levantando, basta eu ter um desses critérios, eu já sou de risco para a disfagia e já preciso de uma avaliação mais detalhada. Então, doença neurológica é pressuposto, e a gente vai falar um pouquinho mais do controle neurológico só para a gente entender o que, né, e quais são as áreas aí que interferem. Região de cabeça e pescoço, para nós, né, da fonoaudiologia, é muito frequente a gente ter alteração, ter disfagia num paciente que foi feito um procedimento na região cervical. Então foi um procedimento, uma abordagem esôfago superior, e aí tem lesão de laringeu, e por conta da imobilidade prega-vocal, isso vai gerar uma disfagia. E muitas vezes ela não é identificada precocemente e entra com abordagens que não são mais indicadas. Então a gente está atento aí para os casos de qualquer procedimento de cirurgia ou na região de cervical também, né, não só cabeça, mas principalmente pescoço. Tempo de intubação, então maior que 48 horas já é um risco para disfagia. Intubação, a própria tráqueo, e aí dá para a gente pensar principalmente na realidade aqui da Unicamp, que a gente vai ter muito os acidentes, os TCRs e as intubações de emergência, que elas normalmente não são tão cuidadosas, e aí a gente tem um risco grande de sequelas laríngeas. E muitas vezes essa falha na intubação gerando cada vez mais complicações aí do ponto de vista laríngeo. Já doenças gástricas,
nível de consciência rebaixado, uso de sedativo, tudo isso vai interferir aí no controle da deglutição e já seria risco. Então, se a gente fosse bem criterioso, praticamente, né, mais da metade da população internada, porque basta ter acima de 60 anos, já é risco para disfagia, considerando aí as alterações do processo da deglutição ao longo do envelhecimento. Então a gente vai abordar um pouquinho alguns desses tópicos, porque eu acho que para esse público, acho que a gente precisa entender isso aqui melhor. Então vamos considerar a questão da idade, falar um pouquinho desse risco do idoso e da sarcopenia, que a gente sabe que os idosos, 30% dos idosos podem ser sarcopênicos, e a sarcopenia vai resultar numa alteração de força e de massa muscular. E se a gente pensar que a deglutição eu preciso, né, músculo também, né, preciso da musculatura, da eficiência daquela musculatura para fazer uma função adequada, então eu tenho mais risco ainda para disfagia, além de todas as consequências aí da internação que a gente já comentou, né, que é o procedimento de tráqueo, as cirurgias da coluna cervical, os procedimentos cardíacos que também vão interferir aí na inervação, principalmente do laringeu. E o paciente internado por longo tempo, ele vai desenvolver o que a gente chama de fraqueza do paciente crítico. E aí a fraqueza do paciente crítico vai deixar ele mais sarcopênico ainda, e aí a disfagia vai ser pior. Então a gente precisa entender um pouco esse contexto. Esse slide é bem clarinho, eu tentei mexer, mas só para a gente entender que na maior parte, né, da internação, nesse estudo realizado, o paciente internou idoso com disfagia, ele já tinha risco para disfagia, já estava desnutrido, já tinha aí um risco de sarcopenia, né, porque ele já tem perda de força muscular e um nível de consciência rebaixado. Então ele já entra na internação com um grande risco de disfagia. E a internação só tem a tendência a piorar. Então a gente precisa, eu não sei se eu complico a vida de vocês, mas eu sou defensora do otorrino, ingressando na equipe intensiva, porque acho que a gente precisa, tem vários diagnósticos que ficam deixados de lado, porque não tem esse olhar para a condição e para a região do trato aerodigestivo. Então eu sou sempre, acho que os otorinos têm que estar na internação para a gente conseguir fazer esse diagnóstico o quanto antes. Falando da condição neurológica, né, das doenças neurológicas, AVC é o mais frequente. Aqui, principalmente na Unicamp, a gente tem uma incidência grande, né, dos TCEs, aí por conta da realidade do serviço, as doenças neurológicas e as doenças aí de origem infecciosa. Então, para isso, a gente vai revisar uma questão aqui rapidamente, né? Não vou revisar exatamente a fisiologia da deglutição, mas principalmente o controle neuromotor da deglutição. E aí, entendendo que a fase oral é uma fase voluntária, ou seja, eu preciso de controle cortical e comando, que a gente vai falar um pouquinho. Eu também tenho um papel importante que a gente precisa na avaliação de entender a integridade dos pares cranianos, né, principalmente aí considerando na fase oral, o nervo facial, trigêmeo, glossofaríngeo e o hipoglosso, e no controle de fase faríngea, que a gente vai considerar como uma ação mais reflexa, a gente vai ter vago, hipoglosso de novo, né, pensando aí no finalzinho da fase oral, início da fase faríngea, como responsáveis pela eficiência, pela segurança dessa fase de deglutição. Então, para a gente retomar um pouquinho do controle neuromotor, por que eu estou trazendo isso? Ainda é uma discussão teórica, né? Acabei de voltar do Congresso de Disfagia americano, e em relação ao quanto que a deglutição ela é reflexa ou ela é, né, neuromotor ou controlada do ponto de vista cortical. E não tem o que discutir, né? É um ato complexo, parecia muito simples, mas é um ato complexo. Então a gente também tem uma ação na resposta cortical, ela não é exclusivamente um tronco cerebral, ela precisa do controle cortical. Então se a gente lembrar lá das aulas de neuroanatomia, do primeiro e segundo ano de medicina, do primeiro ano de fono, a gente vai lembrar do núcleo de Penfield, então a gente tem a representação sensorial do corpo, que é no córtex, então não importa que seja uma fase reflexa, estou deglutindo saliva, eu vou ter a representação cortical
dessa função, e aí eu vou ter o controle motor, né, no giro pré-central para poder fazer a programação motora para ter essa execução. Então, todo o ato motor, ele também envolve as áreas corticais nesse planejamento e na execução motora, e não só a função sensitiva a função reflexa do tronco cerebral. Então, aqui só para guardar, o músculo de Penfield é a representação, né, da parte específica aqui de boca, língua, faringe, sensorial e motora, nesse comando para entender onde está o posicionamento do meu órgão para eu poder fazer a programação para executar a deglutição e para também pensar nesses ajustes motores. Então aqui eu adoro esse quadro, né? Não sei exatamente por que eu adoro a parte de controle neurológico, mas só para a gente entender um pouquinho que a gente vai ter planejamento motor, então eu identifiquei sensorialmente periférico, aferência sensorial passou pelo tálamo, chegou no córtex, no homúnculo sensitivo, eu reconheci o que eu preciso programar e aí eu vou ter o planejamento motor e a execução motora no córtex, mesmo sendo um ato de deglutição. A gente vai ter a organização, aí, o refinamento desse movimento pelos núcleos da base, que vão controlar início do movimento, velocidade, amplitude do movimento, e o cerebelo, que vai ter a função de metria. Então, todo o ato motor, eu vou fazer uma mastigação do nosso coffee break, que vai chegar daqui a pouco, e aí eu vou ter lá o pãozinho do coffee break, eu vou ter esse comando, esse planejamento e esse refinamento pelos núcleos da base, e cerebelo dando a metria e esse controle para fazer a execução adequada do movimento. Na sequência ele vai com constante comunicação aqui com o tálamo, né, porque é a região que faz a passagem dos estímulos sensoriais para a gente ir organizando esse movimento, e aí a gente vai ter a resposta em tronco cerebral, onde a gente tem os núcleos dos pares cranianos para poder ter a execução motora e aí os movimentos. Então eu preciso de uma integridade que vai além do tronco cerebral, ele é importante, ele é fundamental, mas as lesões corticais altas, elas vão interferir nesse comando da deglutição. Então aqui só para a gente lembrar dos núcleos dos pares cranianos e também uma função importante, né, na formação reticular, no tronco cerebral, que é o núcleo do centro respiratório, cujo objetivo aí, pensando que um dos riscos maiores na disfagia é a aspiração, e aí durante a deglutição a gente tem a pausa respiratória, e aqui no centro respiratório que a gente vai ter essa regulação de quanto que eu faço de pausa no momento da deglutição. E a gente tem várias doenças neurológicas, AVCs, muitas vezes que uma das sequelas é esse descompasso aí nesse controle e respiração da deglutição. Então, para a gente entender essa função cortical, subcortical, tronco cerebral, no controle reflexo. A literatura ainda traz muito como sendo o tronco cerebral o responsável exclusivo para a deglutição. É lógico que alterações no tronco cerebral elas são mais graves, né? Porque a gente tem exatamente toda a passagem dos estímulos sensoriais e motores no tronco, mas a gente também vai ter as alterações mais altas como sendo a consequência e a causa dessa disfagia. Um outro fator importante que é a função de substância branca. Então eu vou ter a comunicação entre as áreas, né, neurônio motor superior, neurônio motor inferior, para passar essa informação desse planejamento motor para a execução motora periférica. Então a gente também vai ter alterações. A gente acabou de atender um paciente que recebeu alta semana passada, foi um rapaz, né, 50 anos, é um rapaz jovem, que caiu de 11 metros de altura, e aí na queda o varal de roupa amorteceu a queda. Então ele não teve TCE, não tem uma lesão, uma área lesada, mas ele ficou com uma alteração de programação motora, ele não consegue executar. Se pede um comando voluntário, ele não executa. E o problema, na verdade, identificado é alteração de substância branca e não lesão cortical. E aí o que ele acaba não tendo é essa comunicação entre as áreas. Uma das coisas que a gente identifica nessa alteração são as lesões de tronco cerebral, de corpo caloso. E aí você não tem a comunicação de um hemisfério com o outro para conseguir fazer o comando da deglutição.
comecem atendimento. Porque, na verdade, o que a gente sabe é que a deglutição é uma função dos dois hemisférios, só que a gente observa uma certa assimetria. Então, a gente tem ação tanto de hemisfério direito quanto hemisfério esquerdo durante a deglutição, mas até o momento que a gente identifica que o hemisfério direito ele é mais responsável pelas funções mais automáticas e reflexas da deglutição, e o hemisfério esquerdo do controle voluntário. Então, exatamente no caso desse paciente, ele tem dificuldade para fazer esse comando de iniciar a deglutição, principalmente das funções voluntárias, porque quem vai fazer essa integração de um córtex com o outro é o corpo caloso, que é o que acaba ficando alterado, as fibras do corpo caloso, com esse trauma, por exemplo, de jogador de futebol americano, eles também têm alteração de corpo caloso por conta das contusões cerebrais frequentes. No AVC, o que a gente identifica, acho que é a principal causa aí de disfagia, que é o mais frequente de internação também nos hospitais, é o maior risco de mortalidade por conta da disfagia. Então, mesmo fazendo o segmento do paciente pós-AVC, ele tem mais risco, né? A mortalidade é muito maior, pensando aqui no paciente que tem disfagia, comparado com o paciente que não tem disfagia. Esse estudo ele fez um segmento de 3 e 5 anos. E sempre o paciente disfágico tem uma mortalidade, uma sobrevida menor do que o paciente que não tem disfagia. Então, a gente precisa identificá-lo e tratá-lo o quanto antes. Pensando que o nosso paciente internado, em geral, ele já é idoso, ele já é sarcopênico, e a internação deixa ele com fraqueza do paciente crítico, mais do que nunca ele vai ser disfágico. E aí a gente tem aqui um diagrama de como que isso se repercute, né, no paciente idoso. Então, o paciente idoso, ele já vai ter uma alteração natural do processo do envelhecimento, a gente não esperaria uma disfagia. No entanto, 30% já tem risco de ser sarcopênico. Se eu já sou sarcopênico, eu já tenho uma redução da eficiência da deglutição. E aí eu tenho maior risco de aspiração, já sou fragilizado, então tenho maior facilidade de desenvolver infecções. E isso vira um ciclo, né? Aí eu já tenho facilidade, eu aspiro, faço pneumonia aspirativa, pensando no idoso que já é um idoso frágil, mortalidade. E aí a gente tem esse ciclo aqui ininterrupto. O que a gente tem em discussão, mas já antecipando aí essa discussão, cada vez menos, né? Quando a gente começou na disfagia, nós da fonoaudiologia, era assim, não pode. A gente tirava a dieta de todos os pacientes na primeira avaliação, deixava eles sem nada de alimentação, com risco de aspiração. Então, reduz risco de todo jeito, elimina a dieta do paciente. E cada vez mais o que a gente tem observado é que a gente aspira também, os pacientes aspiram também, e a nossa preocupação vai ser muito mais a pneumonia do que a broncoaspiração. Né? Eu até estou com uma paciente que eu nem lembro quem que viu no ambulatório de laringe, porque a gente está na dúvida do diagnóstico dela, mas é uma paciente que aspira de modo bem importante, não tem pneumonia, não tem doença neurológica, a gente ainda não sabe o que ela tem de doença neurológica, não tem uma consistência que é melhor, ela aspira em todas as consistências, só que ainda a gente fica com uma conduta de segmento. Eu não vou colocar uma via alternativa, ela come de tudo, tá assim há anos, porque ela tem essa queixa há 10 anos e nunca desenvolveu uma pneumonia. Então, cada vez mais a gente está mudando um pouco o nosso raciocínio. A preocupação vai ser muito mais a pneumonia do que aspirar ou não aspirar e o volume que é aspirado. Como que aquele organismo lida com as aspirações frequentes, quanto de controle a gente tem de bactéria aí em cavidade oral, porque isso é um fator para desenvolver a pneumonia, e aí a gente vai seguindo até entender um pouco como cada um funciona. Então, tanto é que na evolução desse paciente estava assim, retorno para indicação de via alternativa. E aí, assim, ela nunca teve nada, eu vou colocar uma via alternativa numa pessoa que tem 10 anos com esse quadro sem desenvolver uma pneumonia. Então, a gente tem que discutir um pouco mais, né? A discussão nesse último congresso americano, o ponto-chave foi esse. Vamos nos preocupar mais com a pneumonia do que realmente com a aspiração. Para a gente detectar
as aspirações ou esse risco, né, para desenvolver a pneumonia, a gente vai falar um pouquinho da avaliação clínica instrumental. Inicialmente, o que a gente espera é aqueles critérios, eu identifiquei que eles são pacientes de risco, ele já vai para uma avaliação específica. Não é a realidade daqui da Unicamp, porque a gente não tem um fonoaudiólogo contratado no hospital para poder fazer essa avaliação, então a gente só vai para os casos mais críticos. Identificando, fazendo a avaliação clínica, e é solicitado as avaliações instrumentais para a gente poder fazer o segmento. Pensando no paciente crítico internado, que ficou entubado, está tracostomizado, um dos procedimentos que a gente é de rotina realizado, que é o Blue Dye Test, o Blue Dye Test modificado, além dos protocolos aí de avaliação clínica. Só para a gente ressaltar, né, que para qualquer rotina hospitalar ou para a gente conseguir um controle maior da disfagia, a gente precisa de protocolos instrumentalizados, né, estruturados, para poder conseguir fazer esse controle já do risco, identificação precoce, ações. Então a gente tem que ter um protocolo bem estabelecido. A gente está sempre atualizando o protocolo, então a gente ainda não tem um protocolo final, porque cada dia a gente acha que vai colocar mais um critério e mais um aspecto. Mas a gente tem um modelo de protocolo que a gente usa nos pacientes no leito. E dentro desse protocolo existe também fazer a avaliação do Blue Dye Test. Como é que é o Blue Dye Test? Ele é a aplicação, né, de 4 gotas de anilina azul na região posterior da língua, a cada 4 horas, e vai fazer aspiração, faz aspiração a cada 4 horas por 48 horas. Na realidade do hospital não tem essa frequência, não tem esse controle, né, porque a gente não tem isso realmente estruturado, mas o objetivo aí é tentar identificar se ele já aspira saliva. Qual que é a questão do Blue Dye Test? Ele tem a presença de falso negativo. Então, se eu tenho já um idoso desidratado, com boca seca, eu coloco o corante na boca, ele vai, eu não tenho saliva suficiente, então esse corante para, mesmo sendo 4 gotas de 4 em 4 horas, se ele já está com a boca seca, eu não tenho volume para captar na hora que eu faço aspiração. E aí ele dá um falso negativo. Isso é bastante frequente. A mesma coisa quando a gente faz o teste modificado. Então, os estudos de revisão sistemática que analisaram o Blue Dye Test modificado, eles mostram que a gente tem uma incidência grande, né, que a sensibilidade dele é muito variável, de 38% a 95%, então a gente não detecta, a gente vai ter falso negativo. Então não significa que porque não saiu corante na aspiração que a deglutição está boa. Então eu gosto bastante dessa referência, porque ele traz o seguinte, né, se a gente viu, foi positivo o Blue Dye Test, saiu corante no momento da aspiração, ou peritráqueo, ou pela tráqueo, com a tosse do paciente, eu tenho certeza, não tem como ter, né, falso positivo, não tem, né, ele é sempre positivo. Agora, falso negativo tem. Então, aí eu não tenho certeza, preciso de um exame instrumental. E aí eu sou bem defensora, tanto é que a gente, né, coloca dentro da avaliação beira-leito, a avaliação nasoendoscópica ou a videoendoscópica beira-leito, porque a gente não consegue clinicamente detectar a aspiração em uma porcentagem dos casos, e para o paciente que já está de risco, idoso, sarcopênico, se ele aspirar, ele vai desenvolver pneumonia. Tem uma outra função e a gente precisa dessa identificação precocemente. Então, o que é na literatura, né, recomendado como avaliação do paciente crítico? Avaliação específica, né, avaliação beira-leito, exame videofluoroscópico, a videoendoscopia da deglutição, tem aqui manometria, eletromiografia de superfície e cintilografia, que realmente é de rotina, né, a gente faz manometria de rotina, assim, a gente faz eletromiografia de rotina, ou seja, a gente mal faz exame videoendoscópico ou videofluor, né? Por outro lado, né, no ano passado, no Congresso Europeu de Disfagia, eu confesso que eu saí assim, né? Falei assim, nossa, a gente está bem, porque tem
vários países da Europa que não tem nenhuma avaliação instrumental e tem alguns lugares que não é o fonoaudiólogo, né? Principalmente na França, Alemanha, quem faz avaliação é o terapeuta ocupacional, não é nem o fonoaudiólogo que faz avaliação beira-leito. Então a gente já está conseguindo expandir um pouquinho e conseguir a avaliação beira-leito, pelo menos videoendoscópica do paciente. O que eu preciso saber? Né? A gente tem a avaliação videoendoscópica e a videoflua, e eu também tenho uma coisa para contar que também fiquei feliz. A gente vai conseguir fazer agora a avaliação beira-leito do paciente internado, a avaliação videofluoroscópica. Então, agora no HC, né? Porque não sei se vocês lembram, né? Que o serviço de radiologia, né? Fica no gastrocentro. E aí, como é que a gente leva o paciente internado para fazer o exame no gastrocentro? E aí, a gente conseguiu agora, com um angiógrafo, a gente consegue fazer a avaliação videofluoroscópica do paciente internado. Então, passou em reunião semana passada e a gente vai começar a fazer os exames de avaliação beira-leito. Demorou mais ou menos 1 ano e meio para que isso fechasse, mas a gente está feliz, né? É a rotina. É a beira-leito, na suíte beira-leito ou na radiologia? Vai ser na radiologia. De qualquer jeito tem que tirar. Vai ser mais fácil do que tirar o paciente do prédio, né? E transportar ele para lá. Mas a gente vai, eu vou mostrar a imagem. A qualidade do exame é fantástica, fantástica. Então aqui, só para a gente pensar, tem critérios, né? Por mais que eu tenha os 2 procedimentos, eu tenho indicações para cada um deles. Esse daqui, aqui também é uma certa provocação. Vocês estão vendo o exame de videoendoscopia e a gente está filmando pelo celular o monitor. Por que será que a gente tem que filmar no celular o monitor? Por que será? Porque a gente não consegue gravar os exames. Esse é um exame que a gente fez de um paciente com doença de Parkinson e aqui vocês conseguem ver, é um comprimido, é a levodopa. Pode ser. Ele tem até alteração da absorção da medicação, porque ele tem a dificuldade de deglutir os comprimidos. E isso é uma outra questão que a gente tem bastante dificuldade na internação, que é o paciente disfágico tendo que tomar os comprimidos ou via oral, e o problema que a gente tem para algumas medicações que é contraindicado, macerar, etc., para a gente conseguir passar pela sonda. Então a gente também precisa aí de uma conversa um pouquinho melhor para ver como contribuir e auxiliar na ingesta do medicamento. Esse daqui é metade da levodopa, e mesmo assim ela está parada aqui em valécula, parada em seio piriforme. Será que a gente consegue? Acho que ele já tinha rodado. O que a gente está vendo, na verdade? A gente precisa, ele tem a queixa, ele percebe que o alimento fica parado, mas ele vai ficar parado horas e a gente precisa de ações compensatórias para que ele consiga deglutir esse comprimido. Então, nesse exame que a gente está fazendo é mudança de postura de cabeça, rotação de cabeça para o lado contrário aonde está o comprimido para abrir seio piriforme e esse comprimido sair de lá. Então, a gente também, vocês que vão ajudar a gente muitas vezes na hora que estão fazendo o exame, é identificar onde que está parado o comprimido, né, a medicação, para ele conseguir fazer esse ajuste. Então aqui a gente vai falar um pouco dessas manobras compensatórias, mas também é um jeito da gente facilitar a deglutição. E aqui ele toma vários, né? Todo mundo sabe, paciente com Parkinson tem um kit de medicamentos. E aqui é uma outra ingestão de medicamento que está parado em um palé. E ele faz várias deglutições, a gente testou com várias consistências diferentes para ver se arrastava o comprimido e ele tem estágio de todo jeito. Ou seja, essa medicação não vai fazer o efeito desejável, porque ela já está dissolvendo onde ela não deveria dissolver, né? Não é falta de gás. Então a gente também tem que, uma outra preocupação em relação às medicações. Aqui, só para a gente pensar, a gente tem protocolo, o nosso protocolo
da avaliação Vera-Leito determina as consistências, mas eu tenho dificuldade, às vezes, para usar alguns protocolos já estruturados, por exemplo, esse protocolo do grupo alemão, que ele traz uma sequência de consistências que, do ponto de vista funcional, entendendo o idoso sarcopênico, iniciar com a dieta pastosa é pior. Então, se ele já tem fraqueza muscular, na hora que eu coloco um pastoso sobre a língua, ele não sai de lá e ele tem maior dificuldade. Então, isso não é critério. Se ele não consegue o pastoso, eu não vou progredir para a língua. Então, eu preciso de um mínimo de raciocínio para saber que consistência eu vou introduzir. Então, a gente fez um protocolo adaptado, porque até o momento não tem nenhum protocolo específico que contemple a realidade dos nossos pacientes. Então, a gente acaba usando a consistência, a gente inicia pela consistência que é melhor de acordo com o raciocínio fisiológico. Né? Não tem nenhum, não dá conta da diversidade dos casos. Esse daqui é o exame que a gente vai conseguir fazer com o angiógrafo. A gente tem aqui uma definição de imagens que nos exames que a gente faz no gastrocentro eu nunca tive uma definição tão boa. A gente consegue ver praticamente o ocioide aqui, até o corno superior. Então a gente tem uma qualidade de exame fantástica. O que está acontecendo? A gente vai usar esse angiógrafo para fazer os exames. A gente tem como opção de sexta tarde, que a gente vai conseguir fazer os exames, mas já chegou o equipamento, vai ser instalado e aí a gente espera, o acordo com a superintendência foi de fazer 2 vezes na semana. Então é para a gente ter um número maior de exames para fazer dos pacientes internados. Então dá para a gente aí pensar e conversar nisso. Tenta ver se aqui vai rodar o exame. Não, tá no... volta. Tá nessa... Eu não sei porque ele salvou como um áudinho. Ah, que bom. Era para não estar virado, tá? Certinho. De novo, a gente está gravando com o celular, do monitor, porque essa vida é assim, né? Então a gente tem uma definição e a qualidade de imagem fantástica. A gente vai estar aí até, fiquei bem feliz, sei lá, à frente de vários países europeus conseguindo fazer as avaliações não só clínicas e instrumentais Vera-Leito aqui na Unicamp. Bom, por que eu escolho um exame e por que eu escolho outro? Uma questão importante, a videoflor a gente tem uma definição excelente das estruturas e tudo mais, e no entanto, a gente não consegue ver as secreções, a gente não consegue ver saliva. E o paciente internado, muitas vezes, pós-intubação, sedação, o maior problema dele é a condição da saliva, esse controle das secreções. Então, a gente precisa entender para poder escolher melhor o exame. Se o risco maior dele é a aspiração de saliva, ele está com muito secretivo, a gente é preferível fazer videoendoscopia do que fazer videoflor. Então a gente também tem que saber critérios. Uma outra questão, que aí é o oposto, né, que aí acho que é só para ressaltar, esse durante a gente não consegue ver na videoendoscopia. Então se eu quero, meu problema maior no caso é a fase faríngea, eu tenho um problema de fazer a videoendoscopia, é melhor que eu faça a videoflor. Então eles são sempre exames complementares, né? Eu não consigo num exame dar conta de todo o procedimento. Então, entendendo o paciente crítico crônico, a gente vai pensar aqui no controle das secreções. Muitas vezes o paciente demora mais em relação ao exame da ventilação, né? A equipe mantém o cuff insuflado, entendendo que o cuff insuflado vai prevenir a aspiração da saliva, e a gente sabe que não, né? Não controla, mas ele fica mais tempo ainda em ventilação por conta da aspiração de saliva. E aí acho que a otorrino entra de sola na internação, porque as medicações que a gente tem, né, farmacológicas, o tratamento farmacológico do controle das secreções, do que a gente tem observado, do estudo que a gente viu com a Érica, que, né, a fellow que já acabou de ir embora,
A atropina, a escopolamina, a gente não tem um resultado bom para a secreção faríngea. O paciente relata claramente, minha boca está seca, não tenho nada, sinto a boca seca. Na hora que a gente faz a videoendoscopia, a gente vê muita secreção faríngea e aí ele aspira essa secreção. Então, essa medicação resolve para o controle oral, mas não resolve a aspiração. E aí, o que a gente tem identificado é a aplicação da toxina como sendo o melhor resultado. Nos pacientes que a gente viu, a gente auxilia nesse desmame da ventilação. Recentemente, a gente fez um acompanhamento de um paciente e o que a gente identificou foi aplicada a toxina na glândula, mas foi subdose. E aí, a otorrino, foi a neurologista que aplicou, teve que refazer a aplicação e aí a gente conseguiu fazer o desmame, o paciente já recebeu alta e a gente já está acompanhando ele no ambulatório. Então a gente acelera também esse processo. Em relação à questão operacional, não é tão complicado assim, acho que a gente pode pensar aí nessa fase bem aguda, a toxina vai auxiliar, né? Porque a gente só quer fazer o controle diferente um pouco do raciocínio, né, com as crianças. Né? Tem um outro porém, né? Pensando na internação. Bom, o que é medida de prevenção e como que a gente pode pensar nessas manobras para identificar ou já reduzir risco? Primeiro, no paciente internado é decúbito, a gente tem que manter o paciente decúbito elevado. A gente tem uma frequência razoável aqui de aspiração, ou pneumonia aspirativa por conteúdo gástrico, então a gente precisa também da equipe. O paciente está com sonda, mas aí ele aspira a dieta interal, então também precisa desse controle para conseguir evitar aí, né, principalmente prevenir as broncoaspirações. E a gente pode entrar com algumas ações compensatórias que no momento que vocês estão no exame, ou beira-leito, ou na avaliação no consultório, vocês já podem aplicar algumas manobras, algum raciocínio para auxiliar a gente, né? A gente precisa saber quais são as manobras efetivas. Por que a gente chama de estratégia compensatória? Porque, na verdade, a gente só vai reduzir risco, né? Evitar a complicação imediata, a gente não trata. Então, não dá para eu falar para o paciente, agora para sempre você vai engolir com a cabeça baixa. Isso não é tratamento, isso é só uma manobra compensatória, eu reduzo o risco, isso não resolve a disfagia. Aí, então, eu elenquei algumas que acho que são mais simples para a gente conseguir, simples não, tem uma grande efetividade e é possível utilizar já no exame e vai auxiliar o paciente e a gente para a reabilitação. Então, só para uma manobra que é muito comumente utilizada, mas a gente tem que considerar aqui uma questão importante, que é a cabeça para baixo. Então, qualquer coisa que o paciente tem, chegou no consultório, abaixa a cabeça, engole com a cabeça para baixo, porque a fono disse que cabeça para baixo resolve, então abaixa a cabeça. Então, eu trouxe exatamente para a gente discutir um pouquinho mais, para poder pensar quando realmente que a cabeça para baixo ajuda, tá bom? A gente vai pensar na cabeça para baixo porque ele escapa antes, então eu tenho esse disparo da fase faríngea mais anterior, que pode entrar em via aérea e ele aspirar antes da deglutição. Quando eu não fecho via aérea, então eu crio aqui o espaço valecular como uma região para o alimento entrar para depois ele chegar na faringe, esôfago. E quando eu tenho uma alteração aqui também de força, né, nessa ejeção. Qual é o problema quando eu faço cabeça para baixo? Se o paciente já tem fraqueza oral, então ele tem fraqueza da musculatura de lábio, língua, ele não faz uma boa ejeção, ou seja, o contato da base da língua com a parede posterior, eu vou piorar, vai parar mais em valécula. Então, se eu fiz um exame no paciente e vi que ele tem já estase em valécula, se eu colocar a cabeça para baixo, vai ser pior. Tá? Se ele não tem nada de estase em valécula, o alimento já escorre, ele só escorre antes, cabeça para baixo pode funcionar. Mas se ele já tem uma pobre ejeção, um pobre controle oral, aí a cabeça para baixo é ruim. Ajudar nisso. Porque aí vai parar mais ainda e ele não tem força na musculatura, ainda mais que ele vai estar com a contração da gravidade para poder empurrar e limpar a estase que está em valécula. Rotação de cabeça, só para a gente lembrar daquele caso, né, do comprimido,
a gente só vai pensar em assimetria, e Parkinson a gente tem uma assimetria, eu posso ter rigidez mais de um dimídio comparado com o outro, então a rotação, né, um lado pode estar melhor do que o outro, e aí a rotação de cabeça vai funcionar, porque eu tenho um lado melhor que o outro. Naquele caso, vocês viram, né, que tinha lá o comprimido parava em seio piriforme direito, só que ele não tinha espaço para o comprimido descer. Então a gente roda a cabeça para o lado esquerdo para abrir o seio piriforme e o comprimido sair de lá. Tá bem? Que é o exame que vocês já viram. Deglutição com esforço é uma outra manobra que é super simples e ela também é usada de rotina. Então, só para a gente também entender que é deglutir com força na musculatura dos lábios, da língua, da garganta. Então, ela é até fácil do paciente entender. Então, o que a gente entende, né? Quando que a gente indica essa? Quando eu preciso aí do aumento de pressão de língua e palato, eu preciso aumentar a duração da deglutição, tenho aí uma dificuldade maior nesse contato da base da língua com a parede posterior, e aí eu preciso manter esse contato maior. E também ela tem uma ação importante na proteção de via aérea. Então vamos falar um pouco mais tecnicamente. A gente vai ter, na hora que faz a deglução com esforço, uma maior duração da contração faríngea, do fechamento faríngeo, uma maior pressão oral, aumento do contato da língua com o palato, e além disso, que é bastante interessante dessa manobra, porque além dela melhorar o controle oral, ela também melhora a proteção de via aérea. Então eu tenho uma maior movimentação anterior do ocioide, maior fechamento do vestíbulo laríngeo e uma maior elevação do ocioide. Então ela é interessante porque ela é simples e ela melhora tanto o controle oral quanto o controle faríngeo. A gente só tem uma consideração. Os estudos recentes, esse estudo é de 2018, com idosos saudáveis, né, sem alteração, foram 44 idosos, e o que eles observaram? Que piora estase em seios piriformes. Então, deglução com esforço você vai engolir fazendo mais força com lábio, língua, e a gente sempre deu de instrução e com a musculatura da garganta. Só, não sei se vocês quiserem fazer uma deglução com esforço, mas tenta fazer bastante força com o lábio, com a língua e com a musculatura da garganta. Vocês conseguem ouvir que faz uma pressão maior e a gente escuta a abertura do esôfago? Se a gente faz com força, realmente, a gente aumenta a pressão na transição faringoesofágica e aí você interfere na abertura, nesse início da cava esofágica. Aí aumenta a estase em seio piriforme, porque você não abre o suficiente o esôfago para poder entrar. Então a gente sempre fez deglução com esforço muito mais indiscriminadamente, né? Vai com a deglução depois que ela é simples e já resolvia o controle oral e faríngeo, mas agora a gente tem que fazer aí uma ressalva na força que a gente faz. Então muito das referências aí em disfagia tem discutido a ordem. Então em vez de fazer força com a musculatura do lábio, língua e da garganta, só vai fazer força com controle mais oral, sem enfatizar tanto a garganta para não fazer essa pressão maior sobre o esfíncter esofágico. Mas é uma manobra que é possível de fazer na hora que vocês estão fazendo o exame e conseguir identificar se ela é positiva ou não. Uma outra manobra que é uma adaptação dessa, ela só associa a proteção de via aérea, né? Então prender a respiração e depois você faz a deglução com esforço na sequência. Então prende a respiração e engole com força na língua, no lábio e tudo mais. Então também pode ser uma manobra. Outros recursos, principalmente para o paciente internado, já que ele ficou sedado, com alteração, algumas mudanças sensoriais podem ajudar. Então, sabor mais azedo, temperatura fria e bebida gaseificada. Então, é comum, não sei se vocês têm essa experiência, do paciente falar que Coca-Cola ele bebe melhor do que cerveja, do que a comida, porque também tem o efeito do gás e tudo mais. Então, pode ser um outro recurso. Então, só para a gente finalizar aqui, falando dos preditores de reabilitação, o que a gente sabe é que a gente precisa iniciar a reabilitação o quanto antes, porque o que a gente chama, né, se eu não faço a deglutição, eu não tenho esse comando, né,
aferente, eferente, motor, a gente vai considerar isso como aí a síndrome do desuso. O paciente que tem a síndrome do desuso, ele aumenta aí o risco de não melhorar em relação à disfagia. Então a gente precisa iniciar essa reabilitação o quanto antes. E nos protocolos estruturados, né, essa é uma revisão, um estudo de pacientes pós-AVC com protocolo bem fechado de intervenção, com sequência e tudo mais, eles observam uma redução clara de pneumonia hospitalar e mortalidade pelo AVC desde que a gente faça um segmento adequado, a identificação precoce, a intervenção precoce. Então a gente consegue juntos aí melhorar o paciente, reduzir tempo de internação e tudo mais. Então aqui é só para enfatizar a importância da equipe interdisciplinar. Esse protocolo estruturado, ele é um protocolo interdisciplinar, então a gente está junto nessa avaliação, nesse segmento. A gente precisa de uma maior demanda de você nas avaliações instrumentais, então está junto com os pacientes internados e a gente já identificar o que é o melhor recurso terapêutico para poder prevenir o risco de aspiração e fazer esse controle de secreções para reduzir o risco de complicações pulmonares do paciente internado. Então, interdisciplinaridade é tudo para o paciente crítico.